Bom, essa semana mostrou que a Lava Jato brasileira gerou vários filhotes pela América do Sul. Instabilidade política na Argentina. A ex-presidenta Cristina Kirchner, que exerceu 2 mandatos no país vizinho e atualmente é vice-presidenta, ela foi condenada a 6 anos de prisão e foi inabilitada para cargos políticos. Um juiz de primeira instância julgou com base em fatos ocorridos mais de uma década atrás. Já tinha acontecido o início de processo, foi tudo arquivado, e aí o juiz reabriu o inquérito. Vocês conhecem essa história, né? Muito parecida com o triplex do Lula, com o caso dos pedalinhos no sítio de Atibaia. Agora, Cristina Kirchner é vítima de um processo parecido. Ela é o nome mais forte do peronismo, que é um movimento trabalhista, né, histórico na Argentina. O atual presidente argentino, Alberto Fernandes, também é peronista, mas ele não está tão bem avaliado como presidente e teria dificuldades numa candidatura à reeleição. A Cristina poderia ser o nome para concorrer pelos peronistas. Um quadro também parecido com o Brasil, né? O Lula, que já foi presidente, voltou, a Cristina poderia ser candidata, voltar, mas a direita argentina usa a justiça para bloquear o caminho da Cristina Kirchner. É muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. O Lula se solidarizou rapidamente com a Cristina Kirchner, o PT também, dizendo que conhece bem esse caminho e sabe os riscos que esse tipo de manobra jurídica gera para a democracia. Então, instabilidade política na Argentina. A Cristina ainda vai recorrer. Provavelmente não vai dar tempo dela ser condenada em várias instâncias, mas fica aquele carimbo, né? Até atrapalhando uma candidatura. Ah, já foi condenada na primeira instância e tal. Bom, instabilidade também no Peru. O presidente Pedro Castillo, eleito há menos de 2 anos, tentou uma manobra de última hora para salvar o mandato dele e acabou afastado pelo Congresso. Ele não conseguiu governar. Pedro Castillo é um professor sindicalista de origem, foi eleito derrotando a extrema-direita peruana no voto, a Keiko Fujimori, ganhou o mandato, mas faltou base política, faltou tradição, faltou partido, faltou organização, ele não conseguiu governar. O tempo todo o parlamento peruano bloqueou o governo de Castillo. Por 2 vezes abriram processos de impeachment contra ele, os processos não foram até o fim, não conseguiram afastá-lo. Aí quando ele viu que iam tentar de novo o impeachment, ele se adiantou e numa manobra deslocada, anunciou que estava dissolvendo o Congresso e que ia governar por decreto. Não deu certo, não teve apoio popular, não teve apoio das Forças Armadas e aí o parlamento rapidamente votou o afastamento do Pedro Castillo. É uma vitória da direita que domina o parlamento lá no Peru. No lugar dele ficou a vice-presidenta Dina Boluarte, que é uma advogada ligada às causas aí de direitos humanos, mas também não tem base política e para governar vai depender de acordos com a oligarquia peruana. Lula publicou uma nota lamentando a queda de Pedro Castillo, mas reconhecendo que o processo de afastamento dele foi feito dentro dos marcos constitucionais e que o Castillo é que, na verdade, forçou a barra. Para muita gente, ele tentou um golpe ao declarar o fechamento do Congresso peruano. Esses fatos, na Argentina e no Peru, mostram a crise da democracia na América do Sul. A direita voltou a utilizar o expediente de golpe, agora não é mais golpe militar necessariamente, mas é golpe parlamentar, golpe judicial, golpe midiático. Já aconteceu no Brasil, no Paraguai, em Honduras, no Peru. Na Bolívia foi golpe mesmo militar, lembram? Tiraram o Evo Morales do poder, ele teve que sair fugido. Bem, então instabilidade, o Lula ganhou no voto, os bolsonaristas seguem dizendo não, as Forças Armadas não podem aceitar a posse do Lula. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mandou o assessor especial de segurança dele para se encontrar com Lula. Muita gente até ficou surpresa. Por que mandou um assessor de segurança aqui para o Brasil? A interpretação é de que o Biden mandou um sinal para os militares e para os golpistas brasileiros do tipo: sabemos o que está acontecendo no Brasil e respaldamos
a posse do presidente eleito. O Lula, inclusive, vai se encontrar com o Biden logo após a posse, em janeiro. Os bolsonaristas seguem acampados em frente aos quartéis. As manifestações perderam um pouco de força, mas em Brasília não. Em Brasília, inclusive, eles foram para dentro do Congresso, um grupo mais amalucado leu uma carta dizendo que dava um prazo para que as eleições fossem anuladas, do contrário, vão promover uma manifestação permanente para impedir a posse de Lula. Eles vão perder, eles vão sair derrotados nesse processo todo. O Lula vai ser diplomado agora dia 12, segunda-feira, e com isso se confirma a vitória, né? Mas é um clima de instabilidade. O empresário desses golpistas, que chegou a dizer numa manifestação, atiradores do Brasil, dos CACs, né, aqueles centros que o Bolsonaro fomentou, centros de tiro, clubes de tiro, venham para Brasília para impedir a posse do Lula, para impedir a diplomação. Esse empresário foi preso. Alexandre de Moraes mandou prender e ele está preso. Então, eles continuam fazendo agitação e é preciso realmente que sofram punição, porque esses ataques à democracia não podem ficar sem punição. E nessa sexta-feira, Lula confirmou os nomes de 5 ministros. Além de Fernando Haddad na Fazenda, foram indicados José Múcio para a Defesa, Flávio Dino para a Justiça, Rui Costa para a Casa Civil e Mauro Vieira para as Relações Exteriores. Esse último não esteve presente na hora do anúncio porque está fora do Brasil, numa missão do Itamaraty. Lula deixou claro que semana que vem vai indicar mais nomes com destaque para mulheres, indígenas e afrodescendentes que devem ocupar cargos importantes no primeiro escalão do novo governo. Bom, primeiro vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, o presidente Lula não tem mulheres, o presidente Lula não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui em pé, como estão hoje os companheiros. E o Bolsonaro continua dando sinais de depressão, de desespero. Ele chorou numa solenidade com militares. Nós temos as imagens, olha só. Ele abraça a esposa de um militar da Marinha e depois chora. Por que o Bolsonaro está chorando? Ele não chorou quando quase 700 mil brasileiros perderam a vida pela Covid. Ele tem compaixão só por ele mesmo? É um choro que não convenceu muita gente. Parece uma tática de vitimização, né, de se mostrar assim, vítima de uma situação, para ver se mantém apoio agora, nem que seja por pena, entre esses mais radicais. Mas também, com isso, ele perde a capacidade de liderar a oposição politicamente. Os deputados, as lideranças, os governadores olham para o Bolsonaro, ele está calado, ele não fala nada. Um homem como esse vai ter condição de liderar a oposição por 4 anos? Essa atitude dele pode tirar o Bolsonaro da liderança da oposição. No Congresso, Lula colheu uma grande vitória nessa semana que passou. A PEC da transição, que é uma emenda constitucional que garante recursos para o Bolsa Família, foi aprovada no Senado Federal. Tem que ir para a Câmara ainda, mas a aprovação no Senado, muito importante, é para garantir R$600 de Bolsa Família. O Lula tinha prometido isso na campanha. Aliás, o Bolsonaro também, só que o Bolsonaro, de maneira cínica, não fez constar no orçamento para o ano que vem o dinheiro. Então, se ele ganhasse a eleição, ninguém sabe como é que ele ia pagar R$600. O Lula está precisando aprovar na emergência. Ele nem é presidente ainda, mas conseguiu aprovar essa emenda constitucional para garantir os recursos. Então, no Senado passou um valor um pouquinho mais baixo do que o Lula pretendia, mas garante o Bolsa Família de R$600 e o Lula queria por 4 anos, vai ficar por 2 anos, mas não é um problema grande. Nesses 2 anos, então, durante 2 anos, você tem recursos para o Bolsa Família e nesses 2 anos encontrar outra forma, reorganizar o orçamento e acabar com o tal do teto de gastos, estabelecendo outra regra fiscal que dê garantias de estabilidade para o Brasil. Uma vitória importante, um governo que ainda nem começou oficialmente, mas que na prática já está governando o Brasil.